Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite. Para começar, queria fazer uma pequena introdução. Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, toda essa iniciativa, tudo isso que está acontecendo aqui hoje, como sempre eu falo, mérito 1.000.000% da minha esposa. Não vou falar, não. Mas ela teve essa ideia de fazer algo. Há muito tempo que a gente não fazia algo para todo mundo e juntar as mulheres de uma forma, digamos assim, gostosa. Uma forma gostosa. Gostei. Obrigado. Berová, Madrata Meller, né? Quando o povo se reúne, etc. Então que Baruch Hashem a gente possa se reunir sempre em alegrias. Mas na realidade, toda a ideia do shiur, ou desse nosso bate-papo, começou porque a gente teve uma notícia, não nada na nossa família, mas uma pessoa próxima, de um neném que ele está precisando de refuah shlema. E na hora a Karen falou, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não tem como ficar literalmente parado. Nessas situações a gente, muitas vezes, Kadosh Baruch Hu coloca na gente para dar uma chacoalhada muitas vezes. E esse shiur está acontecendo também para refuah shlema de Nadav Ben Norit. É um neném de 2 meses. Agora com 4 meses que precisa de refuah shlema Bezrat Hashem, e que cada palavra seja mukdash, seja santificada para refuah shlema, e sem dúvida nenhuma também uma outra pessoa que fez aliyah e também está precisando de muita tzlachá em todos os sentidos, que seja também para tzlachá de aliyah, parnassá, profissional, pessoal principalmente, de Hana Ben Ivon. Bezrat Hashem a gente tenha só alegrias em todos os dias da nossa vida, e por isso que a gente está falando sobre Purim. Quero tentar. Refuah shlema de Esther Sara Bat Mazal Tov. Pegamos refuah shlema Betor Shear Cholei Israel Bezrat Hashem, que todos os enfermos sejam curados. Bom, pode ser mais um? Óbvio, mais 10. É um pouco mais caro, mas pode. Não, eu vou procurar saber o nome. Tá, no meio aí você vai. Ah, o da Dani. Já fala. Tem mais? Ó, pessoal, vamos lá. Bezrat Hashem, a gente vai tentar fazer um bate-papo e um estudo sobre Purim, até porque a parte principal não é o que está agora, é o que vem depois, obviamente, né? Sushi. Mas eu quero tentar fazer uma divisão muito interessante que, ao meu ver, mudou muito e de uma maneira muito significativa a festa de Purim, ou a comemoração de Purim em relação à minha pessoa. Vou abrir um momento confessionário aqui. Cada vez que eu, particularmente, estudo um pouco mais da história de Purim, isso, por um lado, me transforma. Eu falo, uau, como que um dia, quando eu estava no GAR, quando eu estava na escola, ou há 2, 3 anos atrás, eu pensava que, muitas vezes, os heróis não são realmente heróis. E, por outro lado, você fala, mas como eu posso, talvez, tratar pessoas tão importantes de uma forma como talvez os meus olhos eles vão enxergar. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque na realidade a gente tem 2 maneiras de estudar Purim. A gente pode olhar Purim de uma maneira, como sempre, tem que ser olhado dessa forma, sem dúvida nenhuma, milagrosa. E foi um milagre, e a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Ou a gente pode tentar olhar para Purim através de um contexto histórico. A gente não tem como entender Purim. Eu, por exemplo, pelo pouco que eu me lembro, até, sei lá, 10, 15 anos atrás, para mim Purim era uma festa completamente desassociada da história do povo judeu. Eu sabia que estava no período do primeiro e do segundo Beit HaMikdash, aconteceu Purim, e tudo bem. Shalom al Israel, vamos em frente, vamos comemorar, vamos fazer as 4 mitzvot de Purim, que a gente vai falar sobre elas também. E acabou. E de repente você começa a entender um pouco mais, e você começa a se colocar dentro do contexto histórico que aquilo tudo aconteceu. Não sei quem daqui conhece ou quem aqui já se aprofundou um pouco, e pelo mérito, obviamente, também do shiur, eu tentei me aprofundar um pouco mais, e eu trouxe aqui para vocês, é óbvio, a ideia aqui não é a gente ficar lendo, porque eu sei que nessa hora da noite, em pleno início da semana, em pleno domingo de carnaval, sem dúvida nenhuma, que todos nós comemoramos hoje de uma forma incrível, a ideia não é ninguém ler, obviamente, pessoal, realmente só a gente entender um pouco mais aonde a gente está colocando os nossos pés, para entender o que é Purim de verdade, para entender o que eu comemoro. Eu posso comemorar a salvação do povo judeu, ou eu posso comemorar
o fato de eu estar em Eretz Israel. A gente vai entender sobre isso exatamente agora. E a segunda parte vai ser falar um pouco mais sobre como a gente pode trabalhar esse dia, como a gente fala com Moshe Tzarich. Aí a gente sabe que os Hagim, as festas que a gente tem, elas não são colocadas no nosso calendário pura e simplesmente para a gente comemorar ou para a gente ter rofas. Obviamente, imagina se não tivesse rofas, né, nos Hagim aqui. Mas, obviamente que não é para isso. Isso vem para ensinar a gente alguma coisa, vem para a gente poder pegar algo muito forte dessa festa e aplicar isso na nossa vida. Isso é algo muito interessante que acredito que a maioria aqui saiba, mas é muito interessante a gente falar sobre isso e a gente vai falar um pouquinho depois. Então vamos entender um pouco mais do contexto histórico, pessoal. Me permitam, a gente vai começar aqui no início da folha. Vamos voltar um pouco mais no ano 605 antes da Era Comum. Ou seja, estamos falando mais ou menos de 2.600 anos atrás, quando o nosso, digamos assim, querido, para não falar outra coisa, Nebuchadnezzar, ele, depois de ter invadido Jerusalém, o que ele faz? Ele conquista Jerusalém. Né? A gente tem jejuns que lembram isso, obviamente, nós sabemos os 4 jejuns que lembram a destruição de Jerusalém, do Beit HaMikdash, e de repente, 8 anos depois, no ano 597 antes da Era Comum, o último rei antes do Beit HaMikdash ser destruído, o nome dele foi Yehoiakim, ele foi exilado. Nebuchadnezzar pegou ele e exilou ele. Agora vocês têm que lembrar, se um rei ele é exilado, ele não vai sozinho. Quem vai com ele? Quase todo o povo vai junto. E para onde eles vão? Babel, para Babilônia. E aqui começa o que a gente chama de Galut Babel, ok? No ano 586, ou seja, 11 anos, e ele não foi morto, ele foi exilado. Por quê? Porque Nebuchadnezzar falou, matar você é muito fácil. É muito mais vergonhoso eu te tirar do seu lugar, do seu habitat natural, tirar o seu povo todo, e é isso que exatamente eu vou fazer. Então você vai sair. Você não vai viver onde você, no seu habitat natural. E é isso que ele faz. 11 anos depois, pessoal, 11 anos depois, acontece a destruição de Jerusalém, a destruição do Beit HaMikdash, como a gente conhece, e mais uma vez, uma grande massa de Yehudim foram também para a Babilônia fugidos. Ou seja, guardem essa data do ano 586 antes da Era Comum, ok? Um ano depois, para a gente entender um pouco mais o contexto histórico, vem o famoso assassinato de uma pessoa que é Gedaliah. Gedaliah, o que nós lembramos de Gedaliah? Depois de comer até dizer chega em 2 dias de Rosh Hashanah, vem no dia 3 de Tishrei, e a gente recorda o assassinato de Gedaliah, que de alguma maneira foi a última esperança que os Yehudim tinham de voltar rápido. E aí Gedaliah, ele foi assassinado, e aí o povo judeu falou, agora realmente não tem mais o que fazer, e mais judeus foram exilados nesse momento. Ou seja, um ano depois do Beit HaMikdash ainda tinha o Yehudim, pessoal, em Jerusalém, ainda tinha o Yehudim que estavam tentando fazer alguma coisa, ou se não esperar por um milagre, por que não? E aí, pulando um pouquinho, 26 anos, no ano 559 antes da Era Comum, vem o famoso rei Cores. Ou em português, como está aí na folha, Ciro. O rei Ciro. Não sei por que Cores para Ciro, não sei qual é a... Mas, o que acontece com esse homem? Ele se torna nesse ano o rei da Pérsia. Pérsia é Parás, ok? 20 anos depois, Cores começa ganhando muita força. Ele consegue conquistar o quê? Babel, a Babilônia. Onde quem estava na Babilônia? Nós. Né? Não, lembram? Ok? E até, pessoal, que apesar de conseguir entrar dentro de Babel, a gente pode imaginar que ele poderia ser tão cruel ou pior do que Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. E o que Cores faz, pessoal, no ano 538, um ano depois de entrar dentro de Babel, ele faz o que a gente chama Atzarat Cores, a declaração de Cores. A grande pergunta é, o que diz essa declaração? Então a gente tem que entender, pessoal, eu quero ler com vocês, são 2 psukim só, 2 versículos para a gente entender que em 2 farim do nosso Tanakh, no Sefer Ezra e no Sefer Divrei Hayamim, no Sefer Ezra e no livro das Crônicas, trata sobre a declaração de Cores, e olha o que ele vai falar, preste atenção. Aqui a gente está no primeiro quadradinho.
o Bishnat Achat le Koresh Melech Paras, no primeiro ano desse Koresh, Lechalot Dvar Hashem Mipi Irmiá, Eir Hashem etruach Koresh Melech Paras. Deus, de alguma forma, entrou dentro dele o que a gente chama de Ruach Hashem. Ok? O Espírito de Deus, vamos botar assim. Vai haver kol bechol malchuto. Ele mandou uma voz para todos os reinados. Vegam bemirtav lemor. E mandou escrito dizendo o quê? Ko amar Koresh Melech Paras. Olha a declaração dele. Assim falou Koresh. Kol amamlachot haaretz natan li Hashem Elokei Hashamayim. Olha o que ele falou. Todas as terras que estão na terra, Deus, olha o que ele fala. Ele me deu. Veu pakadalai livnot lo bait. E ele botou sobre mim construir a casa dele. Do que ele está falando, pessoal? Do Beit HaMikdash. Um rei Koresh, um rei que não é judeu, ok? Ele fala que a Kadosh Baruch Hu, nesse momento, falou para ele que ele tinha que construir a casa dele. Aonde a casa dele? Bem Yerushalayim, Asher Ben Yehuda, em Yerushalayim. Mi bachem mikol amo yehi Elokav imo. ויעל ירושלים אשר ביהודה, ואיבן את בית השם אלוקי ישראל, הוא האלוקים אשר בירושלים. E a declaração dele é: judeus, vocês têm sinal verde. Podem voltar, podem construir, podem voltar, porque a Kadosh Baruch Hu deu na minha mão reconstruir a casa dele. É interessante só que ele fala: o Elokim asher biYerushalayim. Ele fala que a Kadosh Baruch Hu está em Yerushalayim. Fora dali quem manda meio que sou eu, digamos assim. Em Divrei Ayamim, nas Crônicas 2, Bet, fala o seguinte, pessoal, um pouco parecido, mas um pouco diferente também. O Bishnat Achat le Koresh Melech Paras, Lechalot Dvar Hashem Mipi Irmiyahu, de acordo com a profecia de Irmiyahu, de Jeremias, Eir Hashem etruach Koresh Melech Paras, vai haver kol bechol malchuto vegam bemirtav lemor. Mesma coisa. Ko amar Koresh Melech Paras, kol mamlachot haaretz natan li Hashem Elokei Hashamayim, veu pakad alai livnot lo bait, Yerushalayim asher biYehuda, mi bachem mikol amo Hashem Elokai imo veyal. Mesma coisa. E vem a declaração de Koresh, ele fala: Yehudim, no ano 538 antes da Era Comum, vocês têm autorização para construírem. Construírem o quê? Construírem o Beit HaMikdash. Agora pensem vocês, pessoal. O Hurban Beit HaMikdash Arishon, a destruição do primeiro templo aconteceu no 586. A gente está em 538. Quantos anos a gente tem aqui? 48 anos. É isso? 48 anos. O povo judeu já de alguma forma estava um pouco bem onde eles estavam. Estava legal, digamos assim. E aí, o que acontece? No ano 531, 7 anos depois da declaração de Koresh, ok? Começa o famoso Ahasverosh. E aí começa a nossa Migilat Esther e começa contando. Vayeri bimei Ahasverosh, o Ahasverosh, Amolir, Meodu, Veadkush, Meavesri, Besheva, Medina. Ou seja, e começa falando de um rei Ahasverosh, e o Rashi, logo no início, fala, por que o nome dele é Ahasverosh? O Rashi fala porque ele não foi eleito com dinastia. O pai dele não era nada, ele era, digamos assim, no bom português, pessoal, um Zé Mané. E o problema qual é? É que a gente olha Ahasverosh como a nossa Ganeret ensinou pra gente no Gan. Né? O Melech Tipesh, né? Que fazia tudo. Amar, o que você quer fazer? Você quer isso? Ok. Esther, o que você quer? Você quer... Só que a gente tem que entender que Ahasverosh aqui, ele faz algo muito sério. Por quê? Porque ele é casado com uma mulher chamada Vashti. Quem era Vashti? Vashti era neta direta de Nebuchadnezzar, que destruiu e exilou o povo judeu de Jerusalém. Agora imaginem vocês, Vashti está vendo tudo o que está acontecendo, está vendo que os Yehudim aos poucos estão voltando, e Vashti vira para o seu marido e fala: maridão, como é que é isso? Você não vai pensar na minha família? Olha, meu avô tem um trabalho enorme para tirar esse povo daqui. E você vai deixar eles continuarem com isso? E Ahasverosh começa a entrar na cabeça dele algo sobre os Yehudim. Guardem essa informação, pessoal. 520, mesmo assim, Ahasverosh não faz nada a princípio. 11 anos depois do reinado de Ahasverosh, ok? O que acontece? Am Israel, depois de realmente tomar coragem, não todo mundo é óbvio, a gente vai ver sobre isso, poucos vêm e tentam reconstruir o Beit HaMikdash.
tendam lá pegar pedra, pegar literalmente matéria-prima para tentar reconstruir o Beit HaMikdash. E eles, inclusive, pessoal, nesse ano, fazem uma cerimônia de inauguração do Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash não está pronto, está longe de estar pronto, obviamente, mas aí é a concorrência desleal. Desleal. Ele está confirmando assim. Exatamente, tá. Ele está fresquinho, há 5 meses ele estudou tudo isso, então. Onde é que eu estava? Daqui a fé. Vocês sabem que quando a gente vai construir, isso é uma alahá, quando você vai construir alguma edificação sagrada, seja um Beit HaMidrash, Bezat Hashem, ou um Beit HaKnesset, existe o que a gente chama de uma even, uma pedra fundamental que você coloca, você começa dali a construção de todo o binyan, de toda a edificação, e você faz uma cerimônia. Foi exatamente isso que eles fizeram, pessoal. 24 de Kislev, não vou falar nada, mas um dia antes de Hanukkah, mas não é nosso tema agora. Hanukkah não aconteceu ainda, ok? Hanukkah é bem depois. Vem e acontece a inauguração do Beit HaMikdash. Falam, olha, vamos fazer alguma coisa. No ano 519, um ano depois, pessoal, disso, vem a famosa história do que a gente conhece da Miglat Esther. Vem o que a gente está falando exatamente agora. 516 é a construção do Beit Sheni, exatamente 70 anos depois da destruição. E no ano 510, 6 anos depois, que vem a famosa Aliyah, aquela Aliyah em massa com Ezra e Nehemiah, bababá, e aí depois vem realmente a construção do Beit HaMikdash, depois, obviamente, a modelação do Beit HaMikdash com Hordos, com Herodes, da maneira que todo mundo conhece, linda, maravilhosa, ao ponto que está escrito na Gemara que quem não viu uma edificação que Herodes ele fez, nunca viu uma edificação verdadeira. Quem foi emassada consegue ver isso claramente. Ele é um megalomaníaco, ele queria a grandeza, ele tinha mania de grandeza. Talvez por isso que ele era tão pequeno, digamos assim, mas não vamos entrar agora em Hordos, que não é a nossa ideia. Ou seja, pessoal, vamos lá, vamos entender um pouco mais o que está acontecendo aqui. A gente falou então que no contexto de Megillat Esther, os Yehudim têm a possibilidade de voltar. Tem a possibilidade de sair da sua zona de conforto e tem a possibilidade de fazer o quê? De voltar para Yerushalayim. Alguns Yehudim fizeram isso. Só que qual o grande problema, pessoal? E aqui a gente vai começar a entrar na nossa segunda parte. O grande problema é o que era para Am Israel a Birá. Qual é a tradução de Birá? A capital. Qual era a capital? O que olha? Birá. Que pensar, né? É loura. Não é ruiva? Pessoal, Birá é a capital. E aqui a gente vai entrar, eu quero fazer agora uma analogia incrível de um estudo que eu tive esse ano que realmente é fora do normal do que aconteceu com Am Israel. O que Am Israel olhava como a sua Birá, como a sua capital? Yerushalayim ou Shushan? Aí vocês vão olhar para mim e vão falar, óbvio que não é Shushan. Shushan era a Birá de quem? De Ahasverosh, da Pérsia e etc. Então vamos ver se é realmente isso ou não, pessoal. Primeiro a gente tem que entender, em Sefer Divrei Yamim Aleph, o mesmo livro que a gente trouxe antes, mas no Qum, ele conta o que David HaMelech falou quando ele ia começar a colocar as bases do primeiro templo sagrado. Olha o que ele fala aqui. Vayomer David HaMelech lechol ha'ka'al. David HaMelech vem diante de todo o povo. Shlomo beni, echad bachar bo Elokim na'ar varach. A Kadosh Baruch Hu escolheu Shlomo. A gente sabe que David HaMelech não teve o mérito de construir o templo sagrado, as mãos dele estavam sujas de sangue, etc. Não vamos entrar nisso. Ve'amelachá gdolá. O trabalho que vai ter agora é muito grande. Ki lo le'adam abirá ki la Hashem Elokim. A capital, ela não é para um ser humano. Quando eu falo de capital, quando eu falo de Yerushalayim, Yerushalayim é o lugar de Hashem, é o lugar da Shekhinah, é o lugar de tudo. E David HaMelech continua e fala assim, Velishlomo beni ten levav shalem, né? Ele fala que meu filho tenha um coração pleno, lishmor mitzvotecha, para guardar as suas mitzvot, edotecha vechukecha, os seus testemunhos, as suas leis que não são compreensíveis, vela'asot hakol, fazer tudo,
velivnot abirá asher achinoti. E ele conseguir colocar a verdadeira capital que eu estou agora o quê? Preparando. Ou seja, eu estou trazendo, estou preparando o terreno e meu filho ele vai conseguir edificar a capital exatamente aqui. Em outras palavras, pessoal, David Amelech é o primeiro homem que fala, chama Jerusalém de Birá, de capital. Até agora, quando a gente pega a leitura da Torá, quando a gente vê o que está escrito, a Kadosh Baruch Hu em nenhum momento fala em Jerusalém. Você sabe que o nome Jerusalém não está na Torá. O que está escrito na Torá sobre Jerusalém? Bamakom asher ivchar Hashem. No lugar que Deus escolheu. Vem David Amelech e fala, esse lugar, essa Birá, Jerusalém. A gente conhece os Midrashim que falam que a Kedat Yitzhak, que a criação do mundo foram no Har Moriah. Isso tudo é verdade. Só que o primeiro homem que falou, instituiu, aqui é a capital. A capital de Am Israel é Jerusalém, não tem outra. Foi David Amelech. Agora vamos ver um pouco, pessoal, Megilat Esther. Vamos virar a folha. Vocês viram? Estou indo rápido. Vamos virar a folha. Megilat Esther. O início de Megilat Esther. Vai bimei Achashverosh. E foram no Jeja Achashverosh. O Achashverosh Amolech, Meodu Viad Cush. Esse é o Achashverosh que reinou de Odu até Cush. São dois lugares. Sheva Vesrim Mea Medina. Bayamim Ahem, naqueles dias, que Shevet Amelech Achashverosh al Kisei Malchuto. O rei estava sentado aonde? Na sua cadeira. A grande pergunta, onde é que essa cadeira? Asher Beshushan Abirá. Uou, peraí. Calma. Abirá não era Jerusalém, pessoal. A gente está, lembrem, Megilat Esther, a gente está falando de menos de 70 anos que o povo judeu foi exilado. E quem escreveu, pessoal, isso aqui? Vocês sabem que tem discussão quem escreveu Megilat Esther? Mas sem dúvida nenhuma foi o quê? Foi um Yehudi. Não foi? E o Yehudi chamou Shushan de quê? De capital. Uau, calma. A gente pode olhar e falar, Shushan é Abirá. A Shushan é Abirá, é a capital da Pérsia. Não. Quem está chamando a Shushan de capital é um Yehudi. Olha a diferença. Hã? Não pode ser capital política? Pode ser capital política. Ou a gente pode entender como uma capital de verdade. Como Brasília. Bavel e Xuxá na mesma coisa? Bavel e Xuxá na mesma coisa? Não. Mas eles estavam em Bavel, principalmente. Sim, mas aqui você tem que entender que é como se fosse uma coisa dentro da outra, ok? É como eles já estavam começando a voltar aos poucos, ok? Mas Am Israel ainda tinha muita gente que a maioria estava em Bavel, mas você tinha gente espalhada. A maioria, obviamente, o que a gente sabe, toda a Gemara, todo o Talmud que a gente tem, tudo isso foi em Bavel, exatamente. Só que você tinha pessoas que estavam espalhadas. E o exemplo que a gente vai ter quem são? Mordecai e Esther. Olha o que eles estão fazendo em Shushan. A gente vai falar sobre isso. Ok? Então a gente pode imaginar, como a Karen falou, que é uma capital política, mas eu acho que aqui, e esse é o meu ponto de vista um pouco crítico, no bom sentido, obviamente, pessoal, para aquela geração, e a gente não tem mérito de criticar ninguém, mas é só para a gente entender um pouco mais o que isso traz para a nossa vida, o que é o Purim para a nossa vida. Am Israel, por muitas vezes, chamou Abirá. Talvez por ser a capital política, ou, como a gente pode falar, talvez por ser, literalmente, se agora esse é o time que está ganhando, então vamos com ele. E por que a gente vê que ele é muito mais forte do que isso, pessoal? Porque conta assim, Bishnat Shalosh Lemolcho, no terceiro ano do seu reinado, ele fez um mistê. Para quem ele fez um mistê? Para todo mundo, não é verdade? Para os seus ministros, para os seus escravos, e etc. Por que ele fez isso, pessoal? Fala aqui na Megillah, Be'aroto et osher kevot malchuto, para poder mostrar, né, o osher, né, a riqueza do seu reinado, vet yekar tiferet gidulato, para mostrar o esplendor da sua grandeza. E a Mimrabi, por muitos dias, Shmonim umeat yom, 180 dias. 6 meses fazendo um banquete. Que chove Midrashim do que aconteceu aqui, né? Como é que eram 180 dias, como é que ele fazia, um dia cada povo, vem todo mundo, está todo mundo junto, etc. Só que o que aconteceu, pessoal? A gente pode falar, aconteceu um mistério e até aqui acabou. Continua e fala o seguinte, o Bimilot Ayamim Aele, acabou em 180 dias, Asa Melech lechol ha'amanim tzaim beshushan abirá, mais uma vez. O rei ele fez para todo o povo que estava em Shushan. Os 180 dias foram para todo mundo vir. Vem,
vem todo mundo e etc. Esse é só o pessoal que estava na capital. Lemigador ve'ad katan mishte shivat yamim, 7 dias. Aonde o rei faz esse mishte, pessoal? Olha o que está grifado. Bechatzer ginat bitan hamelech. No Hatzer. Hatzer é o quê? É o pátio. Então a gente pode falar, tá bom, qualquer palácio ele tem um pátio. Só que, pessoal, se a gente for lembrar o que acontecia há um pouco menos de 70 anos atrás, existia uma edificação que se chamava Beit HaMikdash, que ela também tinha o quê? Um pátio. O Hatzer do Beit HaMikdash era o que dava as pessoas para aquele lugar. Continuando. Hur, Karpas, Utchelet, Ahuz, Bechevlei Butz, Vergaman, Al Glilei Chesed, Amudei 600 Zav, Chesed, Al Ritzpat, Behat, Veshesh, Vedat, Vesocharet. Aqui ele traz um monte de material, e são os mesmos materiais, pessoal, que você tinha, por exemplo, nas vestimentas do Kohen Gadol. E são os mesmos materiais também que o Beit HaMikdash, você tinha nos utensílios do Beit HaMikdash. A gente sabe que a menorá, por exemplo, ela é mikshazar, era uma peça única de ouro. E ele termina e fala, ve'ashkot bichli za'av. E aqui, quando a gente vai ler na Megillah, a gente tem que mudar a entonação da Megillah como se a gente estivesse lendo Megillah Teichá. Que a gente lê? Quando que a gente lê Megillah Teichá? Em Tisha B'Av. A gente está em Purim, e de repente a gente tem que mudar a entonação da Megillah Esther, porque a gente fala ve'kelim Mikelim Shonim. E ele começou a mostrar um monte de Kelim. Pessoal, o outro lugar onde está escrito que existe um Kli era o Beit HaMikdash. O que aconteceu aqui nesse mistério que Ahasverosh fez para o pessoal de Shushan? Literalmente, Ahasverosh saiu como Kohen Gadol. Ele era o Kohen Gadol para eles. O sumo sacerdote, vestido com as roupas que tinham os mesmos tecidos do Kohen Gadol, mostrando os utensílios da onde? Do Beit HaMikdash. Por quê? Porque lembram? Se Koresh conquistou Nebuchadnezzar, ele ficou com tudo. E o que acontece agora? É festa. Eu quero só que a gente tente entender juntos, pessoal, que a Megillat Esther, quando ele está me contando isso, ele está falando que a Israel aqui, não, a gente não está falando de todo mundo, mas só para a gente entender um pouco mais. Assimilação, isso? Oh, você tocou no ponto que a gente vai falar daqui a 10 minutos, Matilde. Segura, tá? Segura a pergunta. Essa é aquela famosa tática para depois, daqui a pouco, esquecer, mas não vai esquecer que a gente vai falar sobre isso, tá? Exato, Hashem. Ou seja, a gente vê aqui então, pessoal, que o povo judeu tem a chance de começar a vir para Jerusalém, começar a pegar o martelo, começar a tentar fazer alguma coisa. Você tem autorização, não é igual no ano de 1900 ou há 400 anos atrás, quando o Rav Yosef Karo, ou quando os Arizal chegaram aqui, que eles tiveram que ir para Tzfat porque era o único lugar que talvez eles fossem ficar vivos. Não é igual antes de 67, que a legião árabe, o que ela fazia se alguém tentasse chegar? Você tinha lá talvez 100 judeus que conseguiam entrar e fazer alguma coisa. Não era assim. Você tinha autorização, pode vir, meu querido, cata sinal verde, entra, sinta-se à vontade. Só que o povo está em Nabirá, está em Shushan. Cadê Jerusalém? Ele tem o Hatzer, ele tem o pátio. Calma, que pátio é esse? É o pátio de Ahasverosh, que sai como Kohen Gadol, que usa para poder demonstrar o seu poder os kelim do Beit HaMikdash. Ele traz a menorá, ele traz o kior, que é o lavatório, ele traz a shulchan, a mesa que ficavam os pães. E está todo mundo fazendo festa, está tudo ótimo. Ao ponto, pessoal, que a Gemara, em Masechet Megillah, ela faz uma pergunta. Fala que os alunos de Rabi Shimon Bar Yochai vieram para ele e falaram: Rav, o que está acontecendo aqui? Por que o decreto de Purim aconteceu? Fala o Rabi Shimon Bar Yochai, mas eu ouvi dizer que tinha Manot Glat. Beta, é isso que a gente vai falar agora. Mas Verosh teve o cuidado de E a fé? comida que Na Ró, exatamente. Não posso fazer muitas comparações, mas assim, você falou muito verdade, eu vou mais falar nisso, mas a ideia aqui é a Ahasverosh. Como é que era? Não. Antes. Não tem problema. Só que eu tava.
Voltem, pessoal, vamos. Ah, das roupas. Hã? Na roda, dos Kelim, obrigado, desculpa. Dos Kelim, da Menorá, etc. Ou seja, a gente vê que o Beit HaMikdash, a edificação está acontecendo, entre aspas, tá bom? Em Shushan, e está todo mundo bem com isso. E está todo mundo tranquilo. E a gente acha que, tá bom, e aí vem realmente o que a Suzy falou, que tem Midrashim que falam que, literalmente, Ahasverosh fez Seudat Kasher para os Yehudim, ele sabia. Ele sabia que os Yehudim não iam vir se ele colocasse alguma coisa que não era Kasher. Então vamos fazer o Kasher. Só que tem uma outra comparação também no Zohar que fala sobre isso, que na verdade a Seudat de Ahasverosh, desculpa o que eu vou falar, é igual ao porco. O porco, todos nós sabemos que ele não é Kasher. Por quê? Porque ele só tem um sinal dos dois que necessitam para ser Kasher. O porco pro lado de fora, ele mostra o casco fendido, ele mostra que ele é Kasher. Olha só, olha para mim que eu sou Kasher. Mas dentro dele ele não rumina. Dentro dele está tudo passulo. Então é óbvio que o Ahasverosh ele pode fazer o Glat Kosher. Só que o que a gente tem que entender, pessoal, quando um Yehudi ele ia para o mistério de Ahasverosh, ele ia para quê? Eu vou fazer paz com o rei. Não, o rei não precisa da tua paz, meu querido. O rei ele está apresentando que aqui é o Beit HaMikdash e você está fazendo parte disso. Ou seja, do lado de fora é kasher, mas dentro, oi vavoi, o que acontecia? Se a gente lê, inclusive, Midrashim que contam o que aconteceu com os homens que se embebedavam aqui dentro, mas o vinho era... Pessoal, o vinho era mevuchar, tudo ótimo. Fala. O quê? O que aconteceu? Não. Fiquei curiosa. Vocês podem imaginar homens quando tomam vinhos com mulheres e etc. Ou seja, a assimilação ela piorou muito mais aqui. Ok? Não, só todo mundo. Não, 180 dias, depois ainda teve o pessoal que estava em Shushan. Mas judeu também? Beta! Principalmente. Eles só tiveram um dia para judeu? Não, pode vir sempre. O palácio era muito grande. Era aberto? Era aberto. Entendi. Era aberto. Depois dos 180 que foi para as pessoas que estavam em Shushan. Ok. E ali que começou tudo o que aconteceu com Vashti, etc, que a gente não vai entrar agora. Pessoal, e de repente, o nome de Megilat Esther, e não tenho a menor dúvida que todo mundo já ouviu falar sobre isso, o nome de Megilat Esther, ela vem lembrar pra gente que está tudo oculto. O nome de Hashem não aparece, e etc. É algo muito, muito sabido. Só que eu quero que a gente entenda uma coisa muito interessante também. Os próprios fatos que são contados na Megillah são completamente ocultos. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês, ok? Um pequeno exemplo para vocês. A Megillah, de repente ela conta que o quê? Depois que Vashti, Ahasverosh mandou Vashti embora e etc. Aí começa contando de um homem. Nahon? E é o que está exatamente o que a gente vai falar agora sobre Mordecai e Aman, pessoal. A gente vê a história toda de Mordecai acontecendo. A gente vê que Mordecai ele aparece como um Ish Yehudi, Ayab Shushan Abirá. Tem comentaristas, desculpa do que eu vou falar, pessoal. É só para a gente ter um pouco de um ponto um pouco crítico também. Tem comentaristas que falam, por que o nome não podia estar escrito que Mordecai estava em Shushan? Por que está escrito que Mordecai estava em Shushan Abirá? Por quê? Porque tem opiniões. É feio até falar isso. A gente vai falar um pouquinho sobre Mordecai já. Mas tem opiniões que falam que Mordecai, ele estava lá porque, para ele, ali era Abirá. Uau, mas Mordecai não era o cabeça do Sanedrim, dos maiores rabinos. Tem opiniões que falam que Mordecai, depois ele se transformou no Navi Malachi também. Tudo isso é verdade, mas o fato é, pessoal, que como a Megillah não fala absolutamente nada sobre ele, e muito menos sobre quem? Sobre Aman. O que a Megillah Esther fala sobre Aman? Absolutamente nada, não é verdade? Ele era chamado de Harvoná, um pouco antes, quem for lá no segundo capítulo vai entender, e ele que conta para o rei que tem pessoas querendo matar ele, o rei manda pendurar os dois na forca, etc.
E logo depois começa falando, vai Gidal Amelech et Haman, que o rei ele engrandeceu Haman no seu posto. Mas calma, de onde ele veio? Quem é Mordecai? Que nome é esse Mordecai, pessoal? Que nome é esse Mordecai? Vocês querem saber a verdade? Querem saber a verdade? A verdade não é minha. Mordecai, só para vocês saberem, hoje em dia é óbvio, Chas v'Shalom, Lifgó be'at echad. Mordecai, obviamente, hoje em dia é um nome, sim, dentro do judaísmo, sem dúvida nenhuma, mas Mordecai é Mordor. É um nome persa, só para vocês entenderem. Era um nome persa. Mordecai já não tinha um nome judaico. Hoje em dia, de novo, é um nome judaico. Não se preocupem. Não se preocupem. Chas v'Shalom. Eu só estou tentando mostrar para vocês que, de acordo com algumas opiniões, pessoal, Mordecai, onde ele estava? Ele estava na beira dele. Ele estava na capital. Ele não precisava de mais nada. Essa era uma das opiniões. É difícil de aceitar e para mim, toda vez que eu leio sobre isso, é muito difícil. Por quê? Porque a gente criou, ou a gente estudou e a gente vê que Mordecai, o que ele era? É o homem que através dele, ele era o Shaliach de Hashem, ele e Esther. Não é verdade? São os dois Shlichim de Akadosh Baruch Hu B'Shushan Birá. Eles precisavam estar lá. Se eles não estivessem lá, a gente não estaria aqui hoje, provavelmente. E a Choliot, Shekel e Choliot Sheló. Eu só quero que vocês entendam, pessoal, que o Esther aqui, a ocultação de Deus, ela não é só a ocultação do nome de Deus. É a ocultação de fatos. É a ocultação do que realmente aconteceu aqui. Eu não consigo saber. E isso leva duas questões principais. A primeira é, obviamente, a gente entender que cada um pode, desculpa a expressão, falar o que quer. Não é verdade? A gente está falando de mefarshim, de comentaristas importantes. Só que cada um interpreta como quer. Não é verdade? Então, olha só, vamos só ler essas duas partes, uma sobre Mordecai e outra sobre Haman, e aí vamos entender um pouquinho algo mais interessante. Fala o seguinte, Ish Yehudi. Tem opiniões, por exemplo, o pessoal que falam, por que está falando Ish Yehudi? Por que tem que enfatizar que ele era Yehudi? Por quê? Porque Canirê não era barulho melado. Porque é óbvio que não era claro que ele era. Esther, a gente sabe pelo próprio nome dela, ela teve que esconder quem ela era. Tudo bem, para não ser morta lá dentro, para não falar que era miséria Yehudi, bababá, tudo aquilo. Mas Mordecai, aqui ele está falando, tinha um Ish Yehudi. Mas calma, as pessoas não sabiam. Ninguém sabia que ele era Yehudi. Ninguém sabia, pessoal. Ou seja, ele perdeu também um pouco, de acordo, de novo, com essa opinião, um pouco da zeut dele, um pouco da identidade dele de quem ele era. Isso a gente sabe que muitas vezes a diáspora, ela faz isso com as pessoas. A gente viu isso em Mitzrayim, não é verdade? O povo judeu foi para Mitzrayim, tirando 3 coisas que não mudaram no povo judeu. Acabou. O povo judeu não... Quem é? O que é Deus? Não faço a menor ideia do que é Deus. Aí precisa das pragas, precisa de abertura do mar, precisa do mar, precisa das nuvens e etc. Precisa de tudo. Porque se não tem isso, o povo judeu não vai conseguir resgatar a verdadeira identidade dele. Então fala o seguinte... Tinha um homem, Yehudi, o Shimon Mordecai. E aí, ele vem contando, Ben Yair, filho do Yair, filho de Shimi, Ben Kish e Shemini. Ele era um homem Yemini. Yemini aqui, na verdade, pessoal, significa que ele era de uma Shevet chamada Shevet Binyamin. Vamos entender por que isso é importante. Asher Oglam Yerushalayim. Olha o que conta sobre Mordecai. Oglam Yerushalayim, ele foi o quê? Exilado de Yerushalayim. Ima Golá Asher Ogleta, com a Golá, com a diáspora. Im Yechoniah Melech Yehudá. Lembra de Yechoniah que a gente viu? Asher Oglá Nebuchadnezzar Melech Bavel. Em outras palavras, Mordecai, de acordo com Megilat Esther, a gente sabe dele 2 coisas. Que ele era Yehudi. 3 coisas, desculpa. 2, que além de tudo, Mordecai era o quê? Da tribo de Binyamin. E que ele foi exilado junto com o povo judeu por Nebuchadnezzar. Alguém sabe mais alguma coisa disso? Estou perguntando no Midrashim. Texto, não sabemos nada. Haman. Segundo, terceiro capítulo. Achara do Varimaele. Depois disso, ou seja, quando o rei descobre que estão tentando matar ele. Gidel Amelech Achashverosh et Haman. Aí é o primeiro momento que a gente faz o barulho. Ben Amedatá Agagi. Ele era... filho também de Agagi. Quem era Agagi? Agagi, por que é importante me falar quem ele era? Para entender que ele era do filho de quem? De Agag. Agag, só um parênteses importante, porque a gente vai precisar disso daqui a pouco. Agag, ele era o rei do povo de
muito bem, Amalek, ok? Alguém falou. Do povo de Amalek, do povo de Amalek, ok? E o que aconteceu com ele? A história dele é contada em qual livro? Para quem faz Ru com Menei Darom, pode saber, pergunta para os filhos de vocês. Sefer Shmuel Aleph, está escrito que Shaul Amelech, ele teve uma ordem de Shmuel matar Amalek. A gente tem uma mitzvah de Timche et Zecher Amalek. No Shabbat antes de Purim, nós vamos ler essa parashá, Shabbat Zachor, para a lembrança que a gente tem que apagar o nome de Amalek e etc. Shmuel vira para Shaul e fala: Shaul, a sua mitzvah, que Hashem está pedindo para mim, é matar ele. De repente, Shaul vai, faz tudo o que ele precisa fazer e deixa vivo duas partes do povo de Amalek. O primeiro de tudo é todo o rebanho, porque de acordo com ele, de acordo com Shaul, o povo precisava do rebanho para fazer korbanot para Hashem, mas não era essa vontade de Hashem. E o segundo homem que Shaul deixou vivo, pessoal, quem foi? O rei. Qual era o nome do rei? Agag. Quem era Agag? Era o pai de quem? Do nosso amiguinho, do nosso Aman. E Shaul deixa ele vivo, ele volta, de repente Shmuel chega no acampamento, tá? E ele chega no acampamento e ele fala: Shaul, o que está acontecendo aqui? Que animais todos são esses aqui? E ele vira e fala: ué, a gente deixou eles vivos, mas você tinha que matar ele. Você tinha que acabar com eles. Não, mas a gente quer trazer Corban e etc. E quem é esse homem aqui? Ah, esse é o rei. E aí vem Shaul, vem Shmuel, o que ele faz, pessoal? Ele mata o rei na frente do povo inteiro. Por quê? Porque agora não é hora de perguntar. Essa é a vontade de Hashem? É isso que você tem que fazer. E Shaul, e nesse momento, pessoal, é o momento que Shmuel vira para Shaul e fala: da mesma forma que você não cumpriu a vontade de Hashem, você agora não vai ter mais o seu reinado, das suas descendências, etc, etc, etc. Em outras palavras, pessoal, aqui a primeira informação que a gente recebe de Aman, de quem ele era, descendência de quem? Amalek. O povo que está sempre, de alguma forma, perseguindo a gente. Mas o Fábio, Sim. Se ele matou o rei, como é que ele chegou lá? Hã? Ué, Shmuel não matou. porque ele já tinha casado, já tinha descendência. Não é que ele era solteiro. Ah, entendi. Então deixou a descendência dele. Mas é muito importante também falar, na verdade, quando o povo judeu chega para Amalek, é óbvio que não é todo mundo que fica. Muitas pessoas conseguem fugir, não é que ele consegue exterminar todo o povo, eu não sei exatamente a quantidade de pessoas, mas com certeza o filho de Agar já estava vivo, entendeu? Então talvez a esposa dele já ainda estava, entendeu? Estava grávida, alguma coisa assim, mas de forma me crer, a gente vê aqui que Amar, a primeira coisa que a gente sabe é que ele era da descendência de Amalek, ok? Vai nasceu, vai asemet kisome al kol asarim asharitou. E ele colocou Amar em cima de todos os governantes que existiam. Vechol avdei Amelech asher beshal Amelech korim nishtagavim le'Amar, a famosa história que a gente conhece. Todo mundo tinha obrigação de se curvar para Amar. Ah, que chen tzivalo Amelech, que o rei mandou. O Mordechai lo ichra velo ishtachaveh. Mordechai, pessoal, vocês sabem hebraico muito mais do que eu. Está escrito aqui ichra ve ishtachaveh, com o yud na frente. Quando tem o Yud na frente, a gente está falando que aqui, qual tempo verbal a gente está falando? Futuro. No atid. Não é só... O pai não serviu. Eu não fiz, infelizmente. Mas, Lo ichra ve lo ishtachaveh. Ou seja, não está escrito, a Megillah é contada no passado, não é verdade? Vayei bayamim foram naqueles dias. E aqui está escrito que Mordechai, lo ichra ve lo ishtachaveh, não importa o que vai acontecer, ele não vai se curvar e não vai se prostrar para Mas não tem alguma coisa que quando é no futuro, na Torá, é passado? Vaiomer Hashem le Moshe, não tem uma coisa assim? Vaiomer? Não, já ouviu isso? É passado, não? Uma vez eu... Não sei, pode ser que seja, mas é interessante a gente entender, pessoal, e aqui vem a grande pergunta que a gente tem que se fazer. Mordecai tinha esse direito. Aí a gente sabe que por que começou o decreto todo de Aman? Porque existia um homem, Mordecai, que não se curvava para ele. Mordecai tinha esse direito de colocar em perigo todo o povo. Como assim? Ou seja, e a gente tem que agora entender, pessoal, por que Mordecai não se curvou? Essa é a primeira pergunta que está escrito aqui. E eu vou só tentar trazer muito rápido 5 motivos principais. Deixa eu pegar minha outra cola. 5 motivos principais porque Mordecai não se curva. A gente vai falar agora de
três categorias muito interessantes, pessoal. Olha que coisa linda. O primeiro a gente vai falar uma razão familiar. A gente vai trazer duas razões religiosas e duas razões nacionais e políticas, ok? Vamos lá. A primeira de todas é a seguinte. A gente falou que Mordecai era de Roshevet Binyamin. Yafé. Binyamin foi o único homem, ok? Uma outra introdução. Amalek, ele é da descendência de quem? De Esav. Ok? Esav, que era quem? A gente está fazendo uma salada mista, mas vamos lá. Esav era irmão de Jacob, né? E etc. Tudo que a gente sofre hoje tem muito em relação a isso. Esav, a gente sabe que teve um encontro de Jacob com seu irmão. Não é verdade? Sim? E que depois vem com toda a sua família. E o que acontece, pessoal, com todos os filhos de Jacob? Todo mundo se prostra para quem? Para Esav. Quem é Esav? É o tataravô de Amon. Só tem uma pessoa que não se prostra a Esav. Quem é? Binyamin. Por quê? Porque ele não estava vivo. Binyamin ele não tinha nascido. Rachel ela dá luz a Binyamin no meio do caminho. Mordecai, por mais que a gente falou que de acordo com algumas opiniões ele estava um pouco afastado, mas Mordecai falou, eu sou chefe de Binyamin. A minha família não se prostra para Esav. Minha família não se prostra para Amalek. Então eu também não vou. Meu pai, meu tataravô não se prostrou, eu também não vou me prostrar. É uma razão familiar. Ele tinha direito? Não é dessa, ele tinha esse direito ou não. Mas de acordo com algumas opiniões, foi esse o motivo que Mordecai, da tribo de Binyamin, não se prostra a Amon, que era de Amalek, que era descendente de Esav. Duas razões religiosas. Ok? Até porque, pessoal, quero só falar algo para vocês. Na Gemara, em Masechet Brachot, ela fala que quando a gente vê um rei muito, muito importante, hoje em dia a gente não tem isso, tá? Além de se fazer uma brachá, você tem que abençoar um rei. Tem opiniões que falam que você também pode se curvar. Pelo judaísmo, pela Alahá, não tem problema se curvar. Quando eu falo se curvar, pessoal, eu não estou dizendo ajoelhar, nada disso. Se curvar no sentido de quê? De kavod, de honra, de respeito. Não tem problema nenhum fazer isso. Alahicamente falando, ok? E de acordo com a outra opinião, está escrito que, na verdade, quem traz essa opinião é o Avraham Ibn Ezra, que é um comentarista da Torá. Ele fala que o motivo pelo qual Mordecai não se curvava para Amon é porque Amon ele tinha nele uma avodazara. Ele tinha vestido nele uma avodazara. E Mordecai falou, calma, aí vai passar dos limites. Se eu tiver que me prostrar para ele, todo mundo vai ver que eu estou me prostrando para quem? Para avodazara, para idolatria. Então ele falou, isso não. E a outra opinião fala que também é um motivo religioso, que Amon asai tatzmo ke'eloah. Amon ele fez a si mesmo como Deus. Então a Mordecai falou, como é que eu vou me prostrar para alguém que se diz que é Deus? Essa opinião eu não consigo me conectar muito com ela por um motivo muito simples, pessoal. Amon só era Amon por causa de quem? Por causa do rei. Então como ele pode achar que ele é Deus? Mas vamos trazer mais uma opinião, digamos assim, religiosa. Mesmo assim, pessoal, a gente sabe que tem somente 3 mitzvot, 3 averot, desculpa, 3 pecados que uma pessoa, chas v'shalom, ela não pode fazer e ela tem que, digamos assim, o que? Morrer. Nahon. Se chama Ya'areg ve'al Ya'avor. Você morre, mas Deus me livre, você não ultrapassa mesmo com qualquer risco. Quais são as 3? Idolatria, que pode ser um dos motivos que a gente trouxe. 2. Gilui Arayot, relacionamentos proibidos. E Shfirut Damim, assassinato. Se alguém te pedir chas v'shalom para fazer essas 3 coisas, Yareg ve'al Ya'avor, tá na Gemara, lá em Masechet Sanedrin, etc. Qualquer outra coisa, não tem problema. Você não pode colocar um povo inteiro em perigo por causa disso. E a gente agora vai trazer 2 razões, pessoal, agora muito interessantes também, nacionais e políticos. A gente sabe, só para muito rápido, isso também está no Midrash, a gente sabe que quando Koresh ele começou a dar a declaração dele, muitas pessoas foram contra, né? E naquele momento, duas pessoas saíram dos seus lugares, ok? Para se dirigir até Ahasverosh, ok? Para se dirigir até Koresh, a gente está antes de Ahasverosh ainda, para se dirigir até Koresh para falar com eles. Que era o Mishlachat dos árabes, era o nosso querido Amon. E a Mishlachat, né, o enviado do povo judeu,
para pedir para sim continuar a construção do Beit HaMikdash, era quem? Era Mordecai, ok? E aí vem o famoso Midrash, que eu acredito que alguém aqui já tenha ouvido falar, que eles estão no meio do deserto, chegando até a Babilônia, não, desculpa, chegando até a Pérsia, da onde Koresh ele estava. E o que aconteceu? Acabou o quê? Acabou a comida de quem? De Amani e da sua tropa. O que acontece? Ele vira e fala, olha, Mordecai, eu sei, vocês são judeus, vocês são pessoas boas, você pode me dar um pouquinho de água, um pouco de pão e etc. E nessa hora, por causa de um pedaço de pão, Amani ele se vende para Mordecai como escravo. E onde Mordecai guarda o contrato de escravidão dele? Na sola do sapato dele. Para mostrar baixo. E toda vez que Amani tentava fazer alguma coisa, opa, olha quem você é. E aqui a gente começa talvez a entender um pouco mais, pessoal, a origem desse ódio. Porque não pode ser que só porque Mordecai não se curvava, ele odiava ele. Tem que ter alguma coisa a mais. E esse a mais é exatamente aqui. Ou seja, quando Mordecai, na verdade, ele não se curva para Amani, ele fala, como é que eu vou me curvar para o meu servo? Ah, mas hoje em dia, Guidela Melech HaKashverosh. O Melech HaKashverosh botou ele lá em cima. Não me importa. Ele é meu servo, o contrato está aqui. E aonde, pessoal, Mordecai ele sentava? Besha'ar Melech. Na porta do palácio. Por quê? Para toda vez que Amani passasse com a pose dele, meu querido, lembra quem você é. Você está aqui, ó. Você está na sola do meu sapato, filhinho. E é por isso que tinha esse ódio. E o quinto motivo, pessoal, é um motivo muito interessante que tem a ver com o que a Matilde falou. E quem traz isso, pessoal, foi o Rabbi Eliezer Ashkenazi, famoso Lekartov, há 400 anos atrás. E ele fala que Bemet, o motivo, apesar de, obviamente, Mordecai, ele não se prostrar e tudo isso, mas, na verdade, o motivo todo que o Lekartov ele traz, que na realidade Mordecai, ele estava literalmente, pessoal, completamente assimilado nesse momento. Ele estava assimilado, mas de alguma maneira, alguma coisa, a gente falou do nome dele, a gente falou que Shushan era a capital dele, e etc. Mas nesse momento alguma coisa começou a fomentar dentro dele. E sem dúvida nenhuma, o Lekartov ele fala que é algo relacionado a Neshama. Como existem momentos na vida de todos nós, que a gente muitas vezes parece que está milhões de quilômetros de distância e de repente a gente vê que alguma coisa começa a puxar, a trazer a gente para algo. Para algo. E o Lekartov fala que é exatamente isso que aconteceu com Mordecai. Muito difícil de imaginar Mordecai, Chas Shalom, assimilado, digamos assim. Mas é interessante a gente entender, pessoal, que pelo fato da Megillah não fala absolutamente nada sobre ele, e o nome dele é um nome persa, como a gente falou, isso dá margem para quê? Para muitas e muitas opiniões. Só para a gente bemet terminar, já está mais tarde, apesar de ter bastante coisa para falar, mas eu só queria agora falar sobre Esther, e com isso a gente vai fazer uma ligação muito interessante sobre esse dia. Esther, a gente falou que, na realidade, a gente pode olhar em Esther muitas coisas. Mas, na minha humilde opinião, e essa é uma mensagem que eu acho muito bonita, inclusive para as mulheres, e principalmente nos dias que a gente vive hoje, que Esther, ela mostra que você pode estar bester, que você pode estar oculta e, ao mesmo tempo, ser a pessoa mais importante da face da terra. E, ao mesmo tempo, eu posso não revelar quem eu sou. Eu posso não revelar, eu posso ter que sair escondido para poder passar uma mensagem para Mordecai. Eu posso reunir todo mundo e falar para eles, Tsumu alai. Olha, agora é o momento que eu vou pedir por vocês, por favor, jejuem por mim. 3 dias, não bebam, não comam. A Esther aqui, ela tem uma força que, apesar de que ela está dentro do palácio do rei, e a Gemara fala, pessoal, coisas fora do normal que aconteceram com Esther quando ela foi entrar no palácio do rei. Ok? Só para vocês saberem um pouquinho, que é muito interessante, o Kaf Bet 22 do Tehillim começa Lamnatzeh alayelet hashachar. Ok? E começa falando Hashem, Hashem, lama azavtani. Deus, Deus, por que você me abandonou? O Midrash conta
que esse Perek, Esther falou quando ela estava entrando no palácio do rei, porque ela viu que o Ruach HaKodesh dela tinha desaparecido. E ela vira para Hashem e fala, Hashem, por que você está me abandonando? Logo agora que eu preciso de você. Eu vou entrar para falar com esse Ahasverosh. Eu preciso de você. Só que a gente vê que depois, no final, tudo, de alguma maneira, se resolve. Porque mesmo quando tudo está oculto, e mesmo quando você muitas vezes acha Hashem lama zavtani, por que você está me abandonando? É bidiuk daqui que vem a salvação. É bidiuk daqui, é dessa força de Esther, de por um lado falar, ler knosset kol hayodim, vamos reunir todo mundo, vamos jejuar, eu vou entrar. Como pode uma mulher ter a chance, desculpa a palavra, cara de pau, de não ser chamada ao palácio do rei? O rei não via ela, a pessoa, há muito tempo. De repente ela bate lá como se nada tivesse acontecendo. Só existe uma palavra no que a Esther ela faz aqui. E essa é uma palavra que, sem dúvida nenhuma, tem que estar na nossa vida o tempo inteiro. Bitachon. Tem que confiar. Tem que confiar de olhos fechados, de olhos fechados. Porque se você sabe que o que você está fazendo é o correto, não importa quem é Ahasverosh, não importa se é o Hamas, o Hezbollah, ou se são as eleições aqui em Israel. Você sabe que é o certo. Então fica calma. A resposta pode não ser imediata. O sofrimento pode demorar um pouco, como aconteceu em Purim. Demorou. Não foi uma coisa imediata. Mas, pessoal, ele vai vir. Ele vai acontecer. E é exatamente essa ideia que a gente tem que trazer em Purim para a nossa vida. Entender um pouco mais como Esther, ela sai de uma ocultação absurda e ela se transforma na Esther que a gente conhece. Por outro lado, a gente sabe também, pessoal, que por mais que tudo isso aconteceu, a gente continuou na galuta ali ainda. Né? A gente viu, só bem depois o Beit HaMikdash foi, não bem depois, um pouco depois, o Beit HaMikdash foi construído, foi reconstruído, desculpa, e por isso, um dos motivos que a gente não recita o Alel em Purim. O Alel, que a gente fazia nas rodas e nas festas, em Purim a gente não faz. Por quê? Porque está achando que o milagre que ele aconteceu fora de Israel, ele não tem por que recitar ele ali, mas depois de Purim, nós não tivemos o quê? Soberania política ainda. Então o milagre ele só é completo quando você tem tudo. Em outras palavras, pessoal, é o que acontece no dia 5 de Iyar. Yom HaTzmaut. Yom HaTzmaut você tem tudo. Na roca não está perfeito ainda. E está longe de ser perfeito. Mas a gente tem que lembrar o que a gente falou exatamente sobre Purim. Quem disse que a perfeição ela tem que vir Bevat Achat, de uma vez só? Isso tem tempo. Exige, porque nós também temos que ao mesmo tempo nos aperfeiçoarmos. E através de cada mitzvah que a gente vai fazer em Purim, a gente vai conseguir consertar algo muito interessante. A gente sabe que uma das mitzvot mais famosas e, infelizmente, eu falo uma mais infelizmente, que se transformaram um pouco Purim no famoso carnaval que a gente conhece, é a mitzvah que está escrito Chayav Inshei Lebesumei Ad Lo Yada Ben Arur Aman Lebaruch Mordechai. A pessoa tem que se, de acordo com a tradução, se embriagar, até que ela não saiba distinguir entre o maldito Aman e o bendito Mordechai. Pessoal, calma. A pessoa pode estar muito torta, mas você... Como é que a Lahá está me falando que eu tenho que... Chegar um momento que eu não vou saber quem é quem? Então, muita gente levou isso ao pé da letra, tem explicações, tem comentaristas. Eu não vou entrar agora em tudo, mas só vocês saberem, pessoal, eu acho que a ideia aqui é trazer algo mais para a nossa vida. Não pode ser que os Chachamim querem que todo mundo saia torto, desculpa a expressão. Quando a gente vê muitas coisas que acontecem hoje em dia em Purim, é desastroso o que acontece em Purim hoje em dia. Desastroso. E por isso que Purim ele se transformou no carnaval, no Marquês da Sapucaí. Em muitos lugares, Bemet é isso. E a gente perde a essência, a gente perde a Kedushá, a santidade e a força que a gente tem nesse dia. Por quê? Porque virou. Porque, de novo, a Shebe Shoshana Birá, está lá na Shoshana Birá. E a gente esquece, pessoal, dessa essência. Por isso eu queria, então, talvez, trazer uma ideia muito interessante que o Maral me Praga, e com isso a gente vai terminar. O Maral me Praga, ele fala algo muito, muito forte. Ele fala que essa mitzvah, Hayavin Shelebasumei, que a pessoa tem que se embriagar, na verdade, aqui ele não está falando
que a pessoa ela tem que pegar e começar a virar. Vamos lá, pessoal, vamos lá, tequila, bum, 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 bum. Vamos. Não é isso. Quem acha que Purim é isso, pessoal? Não sei. Não sei nem como... A gente tem que falar, mas tem que tomar muito cuidado. Porque o Maharal Praga ele fala que Purim, a gente sabe isso de uma Gemara, que a única festa, além de Yom Kippur, que não vai ser cancelada quando o Mashiach chegar, qual é? É Yom Kippur e Purim. Tem a famosa ideia Yom Kippurim, que é Yom Kippurim. É um dia como a santidade de Purim. Porque em Yom Kippur, pessoal, a gente chega à santidade, a gente chega ao ápice, né? Estando longe de tudo. Estando longe de prazeres físicos, estando longe de comida, estando longe de bebida, de tomar banho, de não sei o quê, de todos os tipos de prazeres. Em Purim, por que Purim, muita gente fala que é mais sagrado que Yom Kippur? Porque Purim você consegue chegar no mesmo nível com materialidade. Comendo, lendo Megillah, trazendo uma comida para uma pessoa que você tem contato ou que você tem menos contato, dando dinheiro para um pobre. E vem o Maharal Praga e ele fala o seguinte, pessoal, olha que incrível. Purim é o dia que a gente consegue chegar na Shlemut, na nossa Avodat Hashem. A gente consegue chegar na plenitude no nosso trabalho em Hashem. Como? Olha que coisa linda que ele fala. A primeira plenitude em Boró. O ser humano com Deus. Como você consegue chegar nessa plenitude? Através da Megillat Esther. Porque você olha a Megillat Esther e não tem como você olhar tudo aquilo, por mais que a gente falou que Deus está oculto, e está isso, e está aquilo, e a gente não consegue entender muita coisa porque os fatos não estão muito claros, mas você vê que quando a pessoa ela vai liftor da Hashem Mamash, ela vai confiar em Hashem, tudo se resolve. Nesse momento, a pessoa consegue chegar na sua shlemut em relação a Deus. Segundo tipo, com seus companheiros. Pessoal, não tem mitzvah mais linda do que a gente tem em Purim de se preocupar com o próximo. Seja o próximo que está perto de você, seja o próximo que está longe de você, ou seja o próximo que não tem o que comer. Que a mitzvah de Matanot Levionim, muito importante, um parênteses, pessoal, a gente tem que tomar cuidado para quando a gente dá o dinheiro de Matanot Levionim, que a pessoa que a gente está dando, o shaliach que a gente está dando, ele deu o dinheiro em Purim. Ah, mas eu só vou encontrar com a pessoa daqui a uma semana. Então você não cumpriu a mitzvah de Purim. Muita gente, infelizmente, acaba cometendo esse equívoco. Se vocês derem para uma pessoa dar por vocês, perguntem a ela, você vai dar no dia de Purim? Se ele falar que sim, ótimo, está resolvido. E a segunda Mishloach Manot, da gente procurar pessoas para dar para elas comida, para dar algo que a gente fez muito bonito. Por que, pessoal, isso é tão importante? Por que a gente chega na Shlemut? Porque lembra que a gente falou que Aman ele era de Amalek? Está escrito que quando Amalek encontrou a Israel, está escrito Asher karcha baderech. Ele fez tudo ficar kar. Ele fez tudo ficar gelado. A nossa relação com Hashem, por causa de Amalek, a gente estava todo feliz. Saímos de Mitzrayim, na abertura do mar. De repente vem Amalek, o que ele faz? Ele quer distanciar a gente de Hashem. Quando a gente se preocupa com o próximo, a gente está fazendo exatamente o quê? A gente está consertando tudo isso que está congelado na nossa vida. A gente está esquentando um relacionamento com o nosso próximo. A gente está abrindo o nosso coração. E é por isso que o Maharal Praga fala, você nesse dia chega na Shlemut. E a última Shlemut, pessoal, é a Shlemut im Atzmon. É a plenitude com você mesmo. E essa plenitude, de acordo com o que ele fala, você chega no Misté. Você chega quando você come. Porque você entende que apesar de terem momentos, como a gente falou, Yom Kippur, que você tem que estar longe de tudo, mas o que Hashem quer é que você trabalhe Ele de verdade com tudo que Ele te colocou à sua volta. Yom Kippur não é o ideal. Yom Kippur é uma vez por ano. Yom Kippur é uma vez por ano, pessoal. Poxa, mas Yom Kippur eu me sinto tão bem. Graças a Deus, tem que se sentir. Ou muita gente fala, poxa, Yom Kippur é o único dia que eu me sinto um tzadik. Baruch Hashem, é para isso que ele existe. Só que ele não é o matzav ideal do povo judeu. Ele não é o matzav ideal da gente. O matzav ideal é quando a gente, dentro do misté, dentro do materialismo, você encontra quem você é de verdade. Você sabe se colocar limites quando você tem tudo. O materialismo é você ter tudo à sua volta. É ter, desde toda a parte de mídias sociais, é ter televisão, é comida, é isso, é aquilo. E você consegue falar até aqui. Adkan, isso aqui não entra na minha casa. Isso aqui
não vai entrar. Desse limite eu não vou passar. Só que como você consegue isso, de acordo com o Maram Mitrag, você consegue isso quando você está dentro. E essa é a força, pessoal. Esse é o trabalho que a gente tem que ter em Purim. Atingir a plenitude na nossa Avodat Hashem, com a Kadosh Baruch Hu, com as pessoas e principalmente com a gente mesmo. Porque a gente só vai conseguir ser quem nós precisamos ser nesse mundo quando a gente tiver bitachon em Hashem, como a gente falou. Mas principalmente quando a gente tiver bitachon, quando a gente confiar na gente, que a gente pode, que a gente tem essa possibilidade e que a gente vai, Bezrat Hashem, conseguir. Essa é a força de Purim, essa é a santidade de Purim, ao ponto, pessoal, com isso, obviamente, eu vou terminar, que no Mister, nesse momento que a gente pode encontrar a plenitude com nós mesmos, está escrito que o nível que a gente chega no Mister é muito difícil de entender o que eu vou falar agora, nem eu entendo, ok? Mas é o nível de Neilá. É o nível de Tfilat Neilá, a última reza de Yom Kippur, que a gente está lá gritando, Shema Israel. Então a pergunta é, enquanto tiver um Mister, o que a gente vai estar fazendo? Abrindo 52 garrafas de vinho? Ou comendo, falando do Var Torá, falando com pessoas, aquecendo o nosso coração, aquecendo as pessoas, mas por outro lado também nos encontrando. Por outro lado também entender que nesse momento é um momento de pedidos. É um momento que Kol Sharei Shamayim, todos os portões do céu estão abertos. A pergunta é quem a gente vai ser. O que a gente quer para a nossa vida. E sem dúvida nenhuma, pessoal, chegando nessa Shlemut, aí a gente vai estar pronto para se preparar, Bezrat Hashem, e aproximar a Geulah, a redenção que a gente viu em Purim, ao ponto que no final da Megillah, quando fala sobre Shushan, vocês sabem o que está escrito quando Mordecai ele sai? Ve'air Shushan Nachona. Não está mais escrito Birá. Não tem mais Birá depois do milagre. Acabou Shushan Birá. Quem é você agora? Ve'air Shushan Navona. E acabou. Voltou a ser Air. Porque a nossa Birá, pessoal, é aqui. É onde a gente está. E essa é a força que a gente, Bezrat Hashem, tem que trazer, tem que construir, tem que se construir sem dúvida nenhuma, e que a gente possa, Bezrat Hashem, como o Maram Praga falou, chegar nessa plenitude através do materialismo, através de tudo isso, e que a gente possa, obviamente, crescer cada vez mais e mais. Boa noite, Sharkot.